Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 21 de setembro e eu peço para que todos que estão ouvindo essa mensagem se inscrevam nesse canal aqui, tá bom? Porque caso aconteça alguma inconveniência, né, que vocês não consigam acompanhar esse estudo, no horário meio-dia ou 9 horas da noite aqui na Rádio Sud, né, vocês podem entrar a qualquer hora aqui no canal e ver qual foi a mensagem que foi compartilhada, tá bom? Porque todos os dias eu compartilho uma escritura nova que é a designação do Vem e Segue. E a designação do Vem e Segue-me dessa semana é para nós estudarmos terceiro NEF do capítulo 12 ao capítulo 16, tá bom? Falando de uma cronologia aqui que vem acontecendo, no capítulo 11, né, Jesus Cristo ele apareceu pessoalmente ali entre os nefitas, né? E todo o povo clamaram a uma só voz dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo, e lançaram-se aos pés de Jesus. Como eu ensinei semana passada, Hosana significa uma palavra hebraica que significa salva-nos, usada para louvar ao Senhor como para suplicar salvação. Então, logo após eles clamarem salvação, Jesus Cristo, né, ele chama a Nef ali e dá autoridade a Nef para batizar o povo, chama outros ali, dá autoridade para batizar o povo. Ou seja, em minhas próprias palavras, Jesus Cristo está dizendo: vocês querem salvação, então vocês precisam fazer convênio comigo, tá bom? E do capítulo 12 ao capítulo 16, Jesus Cristo vai ensinar o que eles devem fazer após o batismo, quais é os mandamentos que eles têm que guardar para serem salvos também. Bom, e do capítulo 12 de terceiro NEF ao capítulo 16, nós podemos comparar com o sermão da montanha que foi ensinado lá em Jerusalém. Bom, se encontra em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7. E esse sermão da montanha que Jesus Cristo ensinou ali também é conhecido como as bem-aventuranças, tá bom? E eu quero falar sobre fazer algumas comparações, tá? Ao mesmo tempo que dá para nós compararmos o que foi dito, né, entre os nefitas e o que foi dito lá em Jerusalém, existem pontos diferentes também. Tem coisas que Jesus Cristo disse aqui para os nefitas que não foram ditas lá em Jerusalém. E tem coisas que foram ditas lá em Jerusalém que foram ditas de uma maneira diferente aqui entre os nefitas. E é esse ponto que eu quero mostrar hoje, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês terceiro NEF, capítulo 12, versículo 48. E aqui Jesus Cristo diz o seguinte aos nefitas: portanto, quisera que fosseis perfeito, assim como eu, ou como vosso Pai que está no céu é perfeito, né? Então tem essa variação aqui com o versículo de Mateus capítulo 5, 48 lá, né? Lá ele disse o seguinte em Jerusalém: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então lá em Jerusalém ele disse para o povo ser perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. E aqui, né, aos nefitas ele disse: sede perfeito, né, como eu, né, sou perfeito, ou como vosso Pai que está no céu é perfeito. Aqui ele se inclui. E lá em Jerusalém ele não se incluiu. O propósito disso, né, por que teve essa variação? Lá em Jerusalém, quando ele estava ensinando o sermão da montanha, Jesus Cristo ele habitava um tabernáculo de barro, um corpo que não era perfeito, ainda sofreria a morte, sentia dor. Então por isso ele não se incluiu ali, né? Mas após a sua morte e ressurreição, ele aparece aos nefitas. E aí, nesse momento, ele tem um corpo glorificado, imortal, né, perfeito. Assim como o Pai Celestial, ele tem um corpo perfeito e imortal, glorificado. Então, por causa disso, entre os nefitas aqui, ele faz essa variação, né, dizendo que eles deveriam ser perfeitos, como eu sou perfeito e como vosso Pai que está no céu é perfeito, tá bom? E Jesus Cristo, ele jamais, em época alguma, ele deu um mandamento que fosse impossível de se guardar, né? Então, se ele está falando que nós devemos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito e como ele é perfeito, é porque esse mandamento ele é possível, né, de se guardar. Então, o que acontece?
Claro que nessa vida aqui, ao dar esse mandamento, ele não fala um tempo, né, na qual nós vamos conseguir ser perfeitos. Então acreditamos que nós não vamos ser perfeitos nesta vida aqui, tá bom? Alcançar a perfeição de todas as coisas, isso exige um certo tempo e a gente vai continuar progredindo após essa vida, tá bom? Então, como nós podemos fazer para ser perfeito na medida que nós podemos hoje? Por exemplo, tem o mandamento do jejum. Todo primeiro domingo do mês, né, nós jejuamos, né, e doamos, né, a nossa oferta para ajudar os pobres e necessitados, as pessoas que estão em dificuldades ali. Então, se nesse mandamento você não é perfeito ainda, procure ser todo domingo do mês, todo primeiro domingo do mês, faça um jejum e faça a sua oferta. Se você se esforça para ser perfeito nesse mandamento, você está cumprindo o que Jesus Cristo fez. E isso em todos os mandamentos. Então, se você já está perfeito nesse mandamento da lei do jejum, passe para um próximo mandamento. Talvez, se você tem dificuldade na lei do dízimo, vai lá e se aperfeiçoa ali na lei do dízimo, para que você possa ser perfeito naquele mandamento, ou na palavra de sabedoria. Seja qual for o mandamento que você tenha dificuldade, se esforce para se tornar perfeito naquele mandamento. Bom, e dessa maneira nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor de ser perfeito, porque nós vamos se aperfeiçoando pouco a pouco, um pouco aqui, um pouco ali, né? Se modificando, nos tornando pessoas melhores, por causa de guardar esses mandamentos. Bom, quando Jesus Cristo fala aqui, né? Quiser que fosseis perfeito, como eu, ou como o vosso Pai que está no céu é perfeito, quem é Jesus Cristo e quem é nosso Pai Celestial? Eles são Deus. Então, nada mais, nada menos aqui, ele está dizendo que nós devemos ser como ele é, nos tornar como ele é, ou seja, filho de peixe, peixinho é. Então, aqui ele está ensinando uma grande doutrina e eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre essa doutrina aqui em outros dois versículos dentro da Bíblia para nós entendermos melhor. Bom, por exemplo, quando aqui em João capítulo 10, a partir do versículo 30, Jesus Cristo ele ensina o seguinte: ele está ensinando que ele e o Pai são um. E quando ele ensina isso, os judeus ali eles pegam pedra para matar Jesus Cristo. Vamos acompanhar o texto aqui. Diz assim, ó: E os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. E respondendo-lhe Jesus, disse, Tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? E os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. E respondendo-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Então, em minhas próprias palavras, é como se Jesus Cristo estivesse falando aqui, Tá bom, vocês estão querendo me apedrejar então, porque eu estou fazendo de Deus a mim mesmo, Então, como eles falam, como você sendo homem te faz Deus a ti mesmo, Tá se igualando a Deus aí. Então a gente vai te apedrejar por essa blasfêmia. Aí Jesus Cristo pega e fala: Mas não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a palavra de Deus é dirigida a nós, a escritura não pode ser anulada. Então, novamente, em minhas próprias palavras, Jesus Cristo está dizendo aqui, Bom, eu estou dizendo que eu sou Deus, vocês também são deuses. Para isso que nós estamos aqui. Nós temos que nos tornar semelhante ao nosso Pai que está no céu. Então, ele ensina sobre isso aqui. E da onde Jesus Cristo tirou essa escritura, dizendo que nós somos deuses, Bom, ele tirou isso aqui, nós encontramos essa escritura em Salmos, capítulo 82, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim lá, ó: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homem, e caireis como qualquer dos príncipes. Bom, então ele está falando aqui: eu disse, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo, todos nós que somos filhos de Deus,
nós somos deuses, né? Filho de peixe, peixinho é. Nós temos que nos tornar como ele é, né? Ou como Jesus Cristo, não sede vós, né? Perfeito como eu sou perfeito e como vosso Pai que está no céu é perfeito. E aí o versículo aqui, ele continua dizendo no 7, né? Todavia caireis como qualquer homem, né? Nós vamos morrer como qualquer homem ou como qualquer príncipe, né? Mas esse é o processo para nós nos tornarmos como ele é, tá bom? Então eu deixo essa escritura em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.